Olá, meu nome é Luiz Borges, sou professor da disciplina de Fisiologia Humana do regime remoto do Centro Universitário Uniateneu. Vou ministrar aulas em vídeo com assuntos relacionados à nossa área de estudo nesse semestre em Fisiologia Humana. O assunto de hoje são sinapses, mais especificamente a sinapse elétrica. Lembrando a vocês que existem dois tipos de sinapse no organismo: a sinapse elétrica e a sinapse química. A sinapse é o ponto de conexão de um tecido excitável a outro. Pode ser de tecido nervoso para tecido nervoso, pode ser de tecido nervoso para tecido muscular, que é a outra célula excitável. Lembrando que o tecido muscular tanto faz ser liso como muscular esquelético, como cardíaco estriado, todos três são células excitáveis. Então, a sinapse é o ponto de conexão da célula com a célula seguinte. E a função desse ponto é transmitir a informação de uma célula para outra. Existem conexões elétricas e conexões químicas. Na conexão química, nós vamos ter um botão sináptico, uma terminação sináptica especializada em produzir substâncias conhecidas como neurotransmissores. Essa substância ela serve para transmitir informações detalhadas e específicas de uma célula para outra. Quando há uma comunicação que precisa de detalhes, de alterações de intensidade, de movimentos complexos ou de informações muito complexas, essa conexão vai se dar através desse tipo de sinapse. Lembrando a vocês que a maioria dos nossos conhecimentos está guardado no nosso cérebro na forma desses neurotransmissores, que são as substâncias que são produzidas nesse tipo de sináptica. Então, para transmitir uma informação de uma sinapse química, de um botão sináptico para um receptor na célula seguinte, eu preciso de uma substância química que vai levar o código da informação que precisa ser passada. Isso torna esse tipo de conexão muito mais complexa do que a sinapse elétrica, que é uma conexão mais simples. Então, essa conexão que precisa de informações muito mais detalhadas existe, mas existe também a conexão que precisa só passar informações o mais rápido possível. Então, no nosso organismo também vai acontecer esse tipo de conexão, que é chamada de conexão elétrica ou sinapse elétrica. Então, vamos começar lembrando que para haver a transferência de informação, precisa que uma informação seja gerada. Essa informação, ela pode ser gerada por algum estímulo sensor que está espalhado no nosso corpo e que vai gerar a necessidade de uma resposta em um tecido
no corpo, depois dessa informação ser processada pelo sistema nervoso central, ou essa informação ela pode ser gerada pelo sistema nervoso central na forma de elaboração de movimentos voluntários, ou essa informação pode ser gerada por algum tecido que tem um funcionamento autônomo que independe de informação do sistema nervoso central. Ele também reage a informações de neurônios sensores próximos a ele. Ele depende de algumas outras informações. Tem algumas que são especializadas em gerar o seu próprio estímulo e gerar isso de forma contínua, como nós vamos ver mais na frente. Então, o que seria um potencial de ação? Seria a despolarização de uma célula nervosa. Ela recebeu um estímulo, esse estímulo desencadeou uma resposta da membrana excitável dessa célula. Essa membrana vai permitir a passagem de uma grande quantidade de sódio através de seus canais iônicos transportadores de sódio para o seu interior, gerando uma mudança na polaridade ou carga elétrica dela, fazendo com que esse estímulo se propague por todo o seu axônio. Lembrando como é a propagação desse estímulo, um canal iônico vai ser sensibilizado, vai abrir, permitindo a entrada de sódio, vai haver a despolarização, vai mudar a carga elétrica, onde era positivo vai se tornar negativo e onde era negativo vai se tornar positivo. A despolarização vai afetar o canal iônico seguinte, que vai sofrer despolarização também, permitindo a entrada de sódio e posteriormente se repolarizando ou voltando a tensão ou a carga elétrica de repouso novamente, e isso vai se propagar por todo o prolongamento do axônio daquela célula, até chegar nas extremidades desse axônio, local onde você vai encontrar os botões sinápticos. Essa propagação do estímulo nervoso, quando chega num botão sináptico de uma conexão química ou de uma sinapse química, ele vai desencadear a liberação dos neurotransmissores que estão armazenados no botão sináptico químico para receptores da célula seguinte, passando a informação através desses neurotransmissores de qual tarefa deve ser realizada, com qual especificidade, com qual intensidade. Já na sinapse elétrica, esse potencial de ação vai chegar nessa sinapse e o que vai desencadear é a passagem dessa despolarização da célula que gerou a informação para a célula seguinte, que vai ser a receptora dessa informação. E isso vai se dar através dessa conexão que é a tal da sinapse elétrica. Uma das características dessa sinapse elétrica é que ela possui junções comunicantes. São canais que vão permitir a passagem de substâncias de uma célula para outra. Claro que há um controle de qual substância vai poder passar. São transportadores seletivos. São transportadores que selecionam o que pode passar dessa célula para a célula seguinte. Vamos ver o detalhe dessas junções comunicantes. Cada junção comunicante tem canais específicos que permitem essa comunicação. Esses canais são chamados de conexinas tubulares.
são proteínas de membrana que atravessam a membrana das duas células. Notem que nós temos aqui a dupla camada de lipídio que compõe a membrana da célula pré-sináptica e aqui a camada dupla de lipídios que compõe a célula pós-sináptica. Nós temos a conexina ligando a parede, a membrana da célula pré com a membrana da célula pós. E através desses canais que essas conexinas possuem, vão passar as substâncias que serão selecionadas por essa conexina. A conexina, ela não é só um canal livre. Ela permite, através da seleção, como nós já vimos em transportadores, fazendo a seleção por tamanho, por carga elétrica, por especificidade. Então, ela só vai permitir a passagem de substâncias que ela foi preparada para isso. E nós temos aí, na ligação de um botão sináptico com o seu receptor na célula seguinte, de centenas dessas conexinas. Elas vão preencher todo aquele espaço do botão sináptico para tornar mais efetiva essa troca de substâncias aí. Elas controlam também a direção que essa substância pode passar. Tá? Às vezes a substância pode passar no sentido, mas não pode retornar ou passar no sentido oposto. Tá? E elas formam esses túneis que conectam diretamente o citosol ou o citoplasma de uma célula com a outra. Então, o impulso nervoso que foi gerado lá na célula pré-sináptica desencadeou um potencial de ação que sensibilizou os canais iônicos lá do axônio dessa célula, permitiu a despolarização. Essa despolarização se propagou, sensibilizando os canais iônicos seguintes, enquanto os canais iônicos anteriores iam recuperando e voltando ao repouso. Todo esse processo de propagação do impulso nervoso chegou aqui na sinapse elétrica e, através dessas conexinas tubulares, esse impulso nervoso vai passar para a célula seguinte através de um potencial de ação. Então, vai ser o potencial de ação inicial que vai desencadear que essa célula que recebeu esse estímulo também continue se despolarizando e transmitindo esse impulso nervoso para frente. Lembrando que o impulso nervoso vai sensibilizando canal por canal, no caso da membrana, no botão sináptico. Todas as conexinas vão permitir a passagem dos íons para poder gerar a despolarização na célula seguinte. Tá? Aonde nós temos esse tipo de conexão? Aonde nós temos essas sinapses elétricas? Normalmente, em músculos que realizam funções simples, como o músculo liso e o músculo cardíaco. Tá? No embrião em desenvolvimento, nós temos também esse tipo de conexão, enquanto está havendo o desenvolvimento das estruturas. Mas com a formação, nós vamos passar a ter diferenciação do que vai ser ativado por conexão elétrica e o que vai ser ativado por conexão química nesse embrião, e a proporção de sinapse elétrica e sinapse química vai mudar ao longo do desenvolvimento desse embrião.
Mas no músculo liso, em que nós temos respostas menos moduladas, né? Ou contrai ou relaxa, ou contrai ou relaxa, nós temos esse tipo de junção em maior quantidade. Nós vamos ver que isso traz efetividade ou maior eficiência no trabalho dessas estruturas. Tá? E o músculo cardíaco, como nós sabemos, ele funciona sempre do mesmo jeito. Então, ele recebe o estímulo, contrai, acabou o estímulo, relaxa. Estímulo, contrai, estímulo, relaxa. Então, não há diferenciação. Bom, mas tem aumento da força. Esse aumento da força normalmente é mediado, o aumento da força e o aumento da frequência é mediado através de conexões químicas advindas do sistema nervoso autônomo que atua sobre esses músculos, tanto o músculo liso visceral quanto o músculo cardíaco, como o músculo liso de outros tecidos. Quando nós sofremos ação do sistema nervoso autônomo, seja ele estimulatório, como o sistema simpático, seja ele modulatório, como o sistema parasimpático, nós vamos ter conexões químicas atuando. Então, vão ser neurotransmissores como a adrenalina e a noradrenalina que vão atuar nesses tecidos, estimulando ou inibindo o funcionamento. Mas o funcionamento basal dessas estruturas, ela vai ser feita por conexão elétrica. Aquele batimento cardíaco de repouso, 60 a 90 por minuto, em que nós temos condições de proporcionar chegada de oxigênio de forma eficiente para os tecidos que estão precisando, já que nós não temos um gasto energético muito elevado, ele consegue ser estimulado por essa conexão elétrica. E nós temos o nódo sinoatrial, o nódo atrioventricular, como excelente exemplo desse tipo de sinapse. O estímulo gerado nessa estrutura, que comanda aí o funcionamento rítmico do coração, é por sinapse elétrica. E no músculo das vísceras, né, nos músculos que fazem os nossos movimentos digestórios, né, nós vamos ter esse tipo de procedimento também. Glândulas que produzem substâncias, elas secretam no sistema circulatório. Então, o músculo que vai lançar o hormônio que foi produzido numa glândula no sistema circulatório, esse músculo ele simplesmente contrai. Ele não precisa de uma informação detalhada para fazer isso. Ou então, o esôfago, quando vai fazer os movimentos de empurrada do bolo alimentar em direção ao estômago, ele sofre simplesmente a ação de sinapses elétricas que vão mandar ele contrair e relaxar para direcionar. Quando chega lá no estômago, que precisa misturar o bolo alimentar com o líquido digestivo, ele vai estimular essas contrações e relaxamentos ritmados para fazer esse trabalho. Então, é um trabalho puramente mecânico. Ele não precisa detalhar, ele só precisa fazer. Então, esses locais são locais onde você encontra realmente esse tipo de conexão. Tem no cérebro também? Tem. Nós temos também alguns interneurônios que só fazem estimular células para que elas funcionem. Áreas do cérebro que precisam só ser estimuladas. Então, esse tipo de conexão é feito através de sinapses elétricas. Então, vamos lá. Quais as vantagens desse tipo de conexão? Bom, que a conexão vai ficar mais rápido, isso é inegável.
É como se fosse um choque elétrico. Aí, se eu tenho uma estrutura que transmite sinal elétrico, essa passagem elétrica acontece muito mais rápida. Na hora que você vai passar uma informação na forma de neurotransmissores, isso se torna mais lento. Sincronização. É muito mais fácil você fazer a atuação de uma estrutura toda de forma uniforme se o estímulo for esse mais rápido. Então, você tem uma resposta que consegue ser mais eficiente em termos de sincronização, de quantidade de células que vão fazer a mesma atuação, quando é esse tipo de comunicação. Vamos ver mais detalhadamente aqui. O que quer dizer uma conexão mais rápida ou uma comunicação mais rápida? Bom, como o potencial de ação passa através desse tipo de conexão de forma muito mais efetiva, ele não vai estimular uma vesícula que contém neurotransmissores a se deslocar até a membrana do botão sináptico, chegando lá, realizar uma exocitose para liberar esse neurotransmissor para que ele passe através da fenda sináptica, através do receptor. Então, todo esse tempo que a conexão química gasta, né, que é necessário na conexão química, porque lembrando que é uma tarefa, desculpem, que é uma tarefa muito mais elaborada, uma tarefa mais detalhada, uma informação mais complexa que precisa ser passada. Então, ela precisa realmente de uma efetivação diferente. Ela vai se tornar muito mais lenta. Na junção elétrica, simplesmente despolarizou o botão sináptico. Essa carga elétrica vai despolarizar o receptor do lado seguinte, porque o sódio vai atravessar aquelas junções comunicantes, sensibilizando a parede da célula seguinte, que vai gerar o potencial de ação de forma muito mais rápida. Não tem perda de tempo com tarefas complexas como essas que eu falei. Né? Porque o neurotransmissor ele está armazenado lá no botão sináptico. A célula vai gastar muito tempo produzindo, tempo e energia produzindo esse neurotransmissor. Mas a junção elétrica, ela simplesmente vai chegar e passar a corrente elétrica através daqueles canais comunicantes. São tarefas mais simples? Claro. Né? Não tem como você especificar uma tarefa muito complexa. Ou é contrai ou relaxa. Ou passa a informação ou não passa. É diferente da comunicação química, em que vão detalhes. Tá? Lembrando a vocês, novamente, que o conhecimento que nós temos está guardado no nosso cérebro na forma de neurotransmissores. Tudo que nós sabemos está guardado lá. Tá? Rosto de pessoas, nome de pessoas, músicas, sons, cheiros, tudo o nosso cérebro guarda a informação na forma de neurotransmissores que vão ser acionados quando necessários para passar informações para o cérebro interpretar e comparar com as informações que estão armazenadas lá. É rápido isso, mesmo na conexão química? Mas a conexão elétrica consegue ser muito mais rápida. Lembre-se
que o coração vai precisar bater em repouso em torno de 60 vezes por minuto. Um minuto tem 60 segundos. Então, 60 batimentos em um minuto é igual a um batimento por segundo. É algo muito rápido. Então, se fosse passar essa informação através de neurotransmissor, vamos dizer que conseguiria passar essa informação de forma eficiente se ela fosse ocasional. Mas você imagina aí 24 horas do seu dia, a sua existência, esse coração funcionando uma vez por segundo, pelo menos. Precisa realmente de um estímulo muito mais direto e efetivo do que a informação de um gesto motor complexo? Claro que sim. Tá? Então, esse tipo de junção tem uma função importantíssima no nosso organismo. Tá? Então, ela serve exatamente para ser rápida e poder ser gerada com velocidade e eficiência e repetida vezes. Se pensarmos também no nosso intestino, vocês sabiam que ele funciona o tempo inteiro? Ele o tempo inteiro está gerando aquelas contrações que empurram, fazem a empurrada do conteúdo deles em direção à saída, que é o ânus. Mas, professor, mesmo que eu não coma nada, mesmo que você não coma nada, ele fica fazendo esses movimentos, que ele vai empurrar o muco que está dentro dele. Ele passa o tempo inteiro gerando aquelas contrações peristálticas que vão empurrando, é porque a gente não percebe. Isso é feito de uma maneira tão suave que a gente não percebe esse funcionamento. Quando tem alimento, isso se torna mais forte ou mais fraco. Isso é modulado pelo sistema nervoso entérico. Mas o funcionamento básico deles normalmente é feito por essas conexões elétricas que ficam fazendo ele fazer essa contração, relaxamento contínua, que vai gerar esse movimento de empurrada do conteúdo em direção à saída do sistema. Então, essa comunicação ser rápida e eficiente faz muita diferença no acionamento dessas estruturas. Então, o corpo, ele realmente é muito inteligente. Ele possui estruturas diferenciadas para realizar funções diferenciadas. Em relação à sincronização, né? Bom, pensem aí nas células musculares cardíacas. Tá? Eu preciso ter um movimento ritmado. E o coração, ele tem aquele acionamento de bomba em que os átrios contraem, depois o ventrículo contrai, que é para o sangue ser direcionado nesse sentido. Se todos contraírem ao mesmo tempo, o sangue vai ficar parado. Então, precisa haver essa sincronização de movimento. No intestino também precisa, porque se todos os segmentos do intestino contraírem ao mesmo tempo, o bolo alimentar não anda. Ele tem que contrair num lugar e relaxar no outro. Aí o lugar que contraiu relaxa e o outro contrai. Então, esse movimento de sincronização também é muito mais facilmente feito através de conexões elétricas. Se fossem feitas conexões químicas para que isso acontecesse, o gasto energético seria enorme, porque a produção de neurotransmissores diária seria enorme para realizar uma tarefa que não precisa ser muito específica. Nós teríamos perda de tempo também, porque a conexão química é mais lenta do que a elétrica, mas, professor, alguns milissegundos faz diferença, principalmente no funcionamento do coração, que é vital. Mas também faz diferença no funcionamento do intestino,
para que nós tenhamos uma boa absorção de nutrientes, que é fundamental para ter um bom funcionamento do próprio coração. Então, todas essas sinapses precisam funcionar de forma eficiente. Então, elas são sincronizadas para coordenar movimentos que não são complexos, mas que envolvem células em quantidades enormes que precisam fazer atuações juntas. E são atuações de movimentos simples, contrai e relaxa, contrai e relaxa. Quando há uma necessidade de modulação, precisa contrair mais forte, precisa contrair mais rápido, isso aí já é mediado pelo sistema nervoso autônomo. No caso do intestino, existe um sistema nervoso específico dele. Ele é chamado de segundo cérebro, nós vamos ver isso mais na frente, porque a quantidade de neurônios envolvidos nesse complexo movimento é muito grande. Então, quando ele está no funcionamento básico dele, que é apenas fazer os movimentos peristálticos para que haja uma continuidade de fluidos dentro dele, esse tipo de conexão elétrica é perfeita para que isso aconteça de forma rápida e sincronizada. Os que têm que contrair, os que têm que relaxar, fazem os movimentos de forma conectada ou sincronizada. Esse tipo de sistema necessita disso. E o coração também. Quando ele precisar aumentar a efetividade dele, vai ter uma atuação do sistema nervoso autônomo através de neurotransmissores, através também de estímulos do sistema hormonal, que vão alterar o funcionamento dele. Mas o funcionamento básico, aquele funcionamento ritmado, de contrair átrio, depois ventrículo, possibilitar relaxamento, contrair, tudo isso em segundos, precisa desse comando elétrico. Então, esse tipo de conexão é específica para que isso aconteça. Tá? Bom, encerramos a nossa aula aqui. Espero ter contribuído para o conhecimento do funcionamento do organismo humano. É muito importante para nós que trabalhamos com a área de saúde, que nós entendamos os fenômenos que acontecem no nosso organismo. Isso vai fazer com que o entendimento do funcionamento do organismo como um todo seja cada vez maior. Nós conhecermos detalhes de funcionamento faz com que o nosso entendimento sobre o funcionamento se torne mais efetivo. Para as práticas profissionais que vão trabalhar com melhora de funcionamento, é importante saber desse tipo de funcionamento, porque para nós fazermos um organismo funcionar melhor, precisamos entender como ele funciona. Para as práticas que vão trabalhar com a perda da eficiência dessas estruturas, ou seja, com a doença, entender o funcionamento normal também é importante para que se perceba a diferença entre quando uma estrutura está funcionando perfeitamente ou quando ela está funcionando de forma deficitária. Então, esse entendimento do corpo humano é muito importante para as decisões das ações que devem ser feitas para que nós consigamos aumentar a efetividade desse funcionamento ou corrigir a falta de efetividade desse funcionamento. Então, esse conhecimento é base para a nossa profissão
na área de saúde. A nossa aula encerra aqui. Meu nome é Luiz Borges, sou professor da disciplina de Fisiologia Humana do Centro Universitário UniAteneu e estou responsável pelas aulas remotas dessa disciplina em toda a área de saúde. Um abraço a todos e até a próxima aula.